Quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem, evidentemente, porque temos muita coisa para conversar. Eu queria dizer a vocês o seguinte: eu vou passar a vocês não somente as notícias como um ponto de vista, onde nós sabemos que a Suprema Corte Brasileira, por mais que esteja avançando para cometer o grave crime de prender pessoas inocentes, está também encurralado. Pode não parecer, mas estão encurralados porque, antes de qualquer coisa, antes de pensar somente em destruir a vida de Jair Bolsonaro, eles precisam também encontrar uma forma de salvar o máximo que puder a imagem de uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, que é um dos poderes do Brasil. Pior, salvar a imagem não somente dentro do Brasil, mas mundo afora. Porque hoje o Supremo Tribunal Federal é sim visto como um pária mundo afora. Não se fala em outra coisa quando se trata de política e principalmente geopolítica nos Estados Unidos e na Europa. Todos sabem como o Supremo brasileiro está agindo. Então eles precisam encontrar uma maneira de aliviar a tensão. Eles precisam punir Jair Bolsonaro para cumprir suas metas, mas de uma forma que não manche ainda mais a própria imagem e principalmente que não cause tumulto dentro do Brasil, que não cause uma comoção e principalmente que não transforme Jair Bolsonaro em um mártir. Então é uma situação difícil para eles, até porque agora o Supremo não tem mais como voltar atrás em tudo que fez. A PGR já confirmou ao Supremo a culpabilidade de Jair Bolsonaro. Só basta agora o Supremo, a quinta turma, julgar. E nós sabemos qual é o resultado. Antes de sermos bolsonaristas, sermos conservadores, fiéis aos nossos valores, não podemos ser ingênuos de imaginar que essa quinta turma vai inocentar Jair Bolsonaro. Não adianta criarmos essa ilusão. Não. Eles vão punir Jair Bolsonaro. Primeiro se falava em 43 anos de prisão. Já se fala em 38. Mas sabe-se lá o que vem pela frente. E aí é onde eu entro com o assunto de hoje. Porque o Supremo, sempre retratado como um protagonista duro, inflexível aqui no cenário político brasileiro, parece que agora começa a operar em uma frequência mais tática do que punitiva. Diante da crescente pressão popular da escalada internacional com os Estados Unidos e da fragilidade de governabilidade em um ano aí pré-eleitoral, né? Decisões recentes indicam uma reconfiguração da estratégia institucional do Supremo. Não por clemência, mas por conveniência. Existe aí, conforme matérias de jornais, a possível e provável condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, mas que já é considerada praticamente certa, né? Nos bastidores da corte. As provas são públicas, dizem eles. A PGR já se manifestou com veemência e o julgamento está já na fila. Querem até final de agosto, no máximo, aí, resolver a parada. Contudo, né? Porém, contudo, todavia, como eu gosto de lembrar, o que começa a ganhar força entre os juristas e ministros não é uma prisão em regime fechado, mas sim a concessão de prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. Os motivos são claros.
Bolsonaro tem 70 anos de idade. O estado de saúde dele é delicado e todos nós sabemos. Após 7 cirurgias, por conta daquele dia fatídico em Juiz de Fora, e existe também um precedente no Supremo Tribunal Federal que tem nome, Fernando Collor, que mesmo depois de ser condenado a quase 9 anos de prisão, foi autorizado a cumprir a pena em casa, por motivos de saúde. E isto dá uma base legal à medida que seria favorável a Jair Bolsonaro. Mas isso não se trata apenas de um ato humanitário, né, do Supremo, pelo amor de Deus, humanitário desse jeito, mas muito pelo contrário. Trata-se sim de uma estratégia institucional do Supremo para despressurizar a crise político-social, evitar manifestações em massa e impedir que Bolsonaro se torne um mártir, mas ainda assim mantê-lo fora da arena política ativa. E nós brasileiros não podemos cair nesta conversa de que é ruim, mas ficou bom para nós, né? Porque a impressão que dá é essa. Foi ruim condenar Bolsonaro, mas é bom porque vai cumprir em casa. Claro que é melhor cumprir em casa do que na prisão, mas isso não é motivo para que nos sintamos agraciados. Muito pelo contrário. Se ele for punido, ele vai ser punido, e está errado. Ele nada fez para ser punido. Mas, em outras palavras, o Supremo Tribunal estaria disposto a condenar, mas não a provocar a explosão que poderia ou poderá surgir com uma condenação desse nível. No mesmo compasso, existe uma outra movimentação discreta que ganhou relevância nessa semana que passou. O ministro André Mendonça, que recebeu o pedido de um mandado de segurança por parte da defesa do Felipe Martins. Mendonça não apenas vai analisar o caso, como também poderá rever tecnicamente a legalidade da prisão imediata de Felipe Martins, abrindo margens para flexibilizações, suspensões ou até mesmo conversão da pena. E se isto acontecer, serve para todo o núcleo em que Felipe Martins está indiciado, acho que é o núcleo 2, mas serve também para derrubar muitas pautas acusatórias de golpe de Estado que atinge também o presidente Jair Bolsonaro no núcleo 1. Embora o pedido em si não seja inusitado, o contexto é tudo em meio a uma guerra política e institucional. Gestos como este sinalizam um pé no freio do Supremo, uma tentativa de baixar a fervura. André Mendonça poderá funcionar como um canal de equilíbrio entre o Supremo e o eleitorado conservador, evitando que o Supremo Tribunal pareça um monopólio político e impiedoso, claro. Não? Ok. Aos olhos de setores da sociedade, uma eventual prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e a possível revisão da pena de Felipe Martins serão vistas como vitórias parciais do Supremo. Mas para o Supremo, ou melhor dizer, parecerá uma vitória parcial para nós conservadores, né? Mas para o Supremo pode representar uma solução técnica com efeitos políticos de contenção. Ninguém vai dizer que o Supremo perdeu porque eles condenaram Bolsonaro. E nós conservadores não vamos poder dizer que acabaram com a vida de Jair Bolsonaro porque ele vai estar preso em casa. Isso serve de consolo? Pode até aliviar, mas que não é consolo, não é não. Não é consolo algum. Porque nós gostaríamos e queremos ver Jair Bolsonaro atuando politicamente e livremente no território brasileiro. Mas a corte se protege de acusações de abuso de poder,
preserva a aparência de imparcialidade, reduz o desgaste com a opinião pública. Muito obrigado aí pela bateção de martelo em algum lugar, né? Me desculpem. Com isso, então, o Supremo reduz esse desgaste com a opinião pública e ainda evita o risco real de uma convulsão social ou interferência internacional, especialmente com os Estados Unidos, que já está monitorando os atos do judiciário brasileiro, sob a lupa do comércio internacional e da liberdade digital. Segundo juristas e analistas políticos, tudo indica que estamos diante de uma engenharia institucional cuidadosamente montada, já que com o Supremo acuado por pressões externas e internas, parece ter adotado uma nova lógica: condenar, mas não inflamar; punir, mas não provocar; e apenas tirar Jair Bolsonaro do cenário político. Lei do engano do Supremo Tribunal, a meu ver. A prisão de Bolsonaro, nesse contexto, se tornaria uma prisão simbólica, limitada, doméstica, sem imagem de algemas, sem cela, sem espetáculo, né? Um cárcere negociado que preserva o discurso de justiça, mas impede a construção do mito da perseguição política, ou melhor, para eles, impede a criação de um mártir. Eles estão errados, porque vai sim criar a imagem de um mártir, porque ele vai estar condenado, mesmo que em prisão domiciliar, se for o caso, ele vai ser um mártir, com os seus direitos de manifestação limitados, podados, cortados. Mas a sua influência, a sua imagem continuará viva, capitaneando a direita brasileira. Mesmo assim, o que eles querem também é colocar nas costas de Jair Bolsonaro a fama de presidiário, como foi justamente e legalmente colocada nas costas do Inácio, que mesmo solto, todos nós sabemos o que ele fez, e a história não vai apagar. Mas eles querem equiparar Jair Bolsonaro ao Inácio. Assim ninguém mais poderá ficar apontando o dedo, porque a esquerda vai ter como apontar o dedo também. Fato é que o Brasil vive um momento jurídico e político onde as decisões do Supremo são menos sobre o passado de Jair Bolsonaro e muito mais sobre o presente momento institucional da Corte e o futuro da estabilidade democrática. A movimentação de André Mendonça, por exemplo, no caso do Felipe Martins, e a articulação silenciosa para transformar uma provável condenação de Bolsonaro em regime domiciliar, mostram que por trás da toga também existe aí um cálculo e existe muito cuidado, muita cautela. O que a Suprema Corte espera, em vão, ao meu ver, não é perdão por parte da população, mas sim sua sobrevivência institucional. Eu acredito que jamais, ou jamais não, é muita coisa, mas vai demorar muitos anos para que a Suprema Corte retome a imagem de um dos poderes da República que pode ser levado a sério. Assim como a instituição Exército Brasileiro também levará ao mesmo tempo. A população vai ter muita dificuldade em voltar a acreditar nessas instituições. Supremo Tribunal, Forças Armadas, Polícia Federal. Isso é fato. Eles conseguiram destruir suas imagens para poder punir um único homem, que vão conseguir tirar das urnas, possivelmente. Mas da cabeça do brasileiro não vão tirar. Da consciência dos conservadores, jamais tirarão, porque nós sabemos quem é quem nesse jogo de mentiras. Agora, mudando um pouquinho aí o foco, o Brasil
todo mundo sabe que está na mira dos Estados Unidos. Mas entre as falácias do Inácio e o colapso comercial anunciado, Brasília amanheceu em silêncio hoje. Um silêncio constrangedor, abafado por declarações diplomáticas vazias e promessas de diálogos que não encontram respaldo na realidade econômica e geopolítica do Brasil. Enquanto o Inácio ensaiava discursos inflamados sobre a soberania nacional e bravatas sobre a irrelevância dos Estados Unidos, a tempestade já se formava no horizonte e agora desabou de vez, com força, sobre a indústria brasileira. Na última segunda-feira, o setor produtivo foi direto. Não existe plano B para o Brasil no comércio internacional. Os empresários que se reuniram com o vice-presidente Geraldo Alckmin, para dar um alerta, disseram o seguinte: não há como substituir o mercado americano a curto ou médio prazo. Produtos brasileiros são desenvolvidos sob medida para os padrões americanos, desde a cadeia automotiva à aviação civil. Não existe elasticidade de logística, engenharia, nem contratos comerciais que permitam redirecionar esse volume de produção para outros países como Índia, África do Sul, ou, como diz o Inácio, para o sul global. Porque esses produtos são feitos de forma apropriada para os critérios americanos, não dos critérios de outros países. Então isso é uma falácia. É retórica ideológica de palanque e não uma estratégia de Estado. Existe uma dependência de componentes específicos, como para a Embraer, por exemplo, ou peças industriais, que são destinados exclusivamente a máquinas americanas. Ou seja, não há elasticidade para reformular o destino desses produtos. Mais grave, enquanto os empresários chamavam por prudência e suplicavam por 90 dias adicionais para ajustar contratos, o governo, em sua soberba diplomática, negava até mesmo a possibilidade de pedir prorrogação aos Estados Unidos. O Alckmin, que é conhecido como Capitão Chuchu, anunciou que não haverá retaliação. Voltar atrás, Tampouco vai solicitar mais tempo para os Estados Unidos. Ou seja, Brasília se ajoelha sem sequer tentar negociar. A narrativa oficial tenta vender isto como a diplomacia madura, mas o setor produtivo enxerga o contrário. Uma rendição preventiva, desastrosa e com alto custo. Mas pode ser também a tentativa de se manter como vítima da situação, jogando a culpa nos Yankees americanos. Mas se o Brasil se mostra indeciso no que fazer, os Estados Unidos não estão com a mesma paciência. A mando de Donald Trump, o Escritório de Representantes de Comércio dos Estados Unidos abriu uma investigação sob a temida Seção 301, o mesmo dispositivo que serviu de base para as guerras comerciais contra a China, México e Canadá. A acusação é devastadora. Práticas comerciais brasileiras desleais, ataques regulatórios às Big Techs, barreiras ao etanol americano, falhas no combate à corrupção, pirataria na 25 de março em São Paulo, eles até citaram isto, e o desmatamento ilegal. Isso não é um questionamento técnico, é uma declaração de guerra econômica. O foco inicial são os ataques regulatórios do Supremo às plataformas como X, Google e Meta. O Brasil
é acusado de hostilizar empresas americanas sob a desculpa de combater desinformação, o que para os Estados Unidos é censura disfarçada de soberania judicial. O relatório desse escritório prevê sanções adicionais ao longo dos próximos 12 meses, com possibilidades de escalada tarifária em setores-chave. O Brasil de 2025 não tem mais margens de manobra. Não existe reserva diplomática e nem possui alternativas comerciais robustas. A retórica que busca pintar os Estados Unidos como vilões pode até funcionar para a militância petista, militância de palanque. Mas no mundo real, ela destrói contratos, derruba exportações e fecha fábricas. A realidade se impõe, cruel e sem poesia. O governo brasileiro quis entrar na briga, causou confusão com os Estados Unidos via BRICS e perdeu o time das negociações. Ignorou os alertas da indústria e agora se vê num jogo que não controla. O tempo diplomático está acabando e as consequências dessa negligência ideológica já começaram a cobrar seu preço. O mercado não perdoa a ideologia, e os Estados Unidos muito menos. Agora, depois de tanta irresponsabilidade e tanto gogó furado do Inácio, o Planalto pede arrego comercial e começa a se rastejar por clemência, sem assumir que está pedindo. O governo do inquilino do Palácio do Planalto encaminhou ontem, terça-feira, outra carta ao presidente dos Estados Unidos. Ao presidente não, ao governo americano, para pedir a retirada das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. O texto manifesta a indignação do governo do Brasil em relação à sobretaxação anunciada pelo republicano em 9 de julho. O governo brasileiro declarou ainda que tem dialogado de boa fé. Boa fé, hein? Com as autoridades americanas, em busca de alternativas para aprimorar o comércio bilateral. Disse ainda que enviou uma carta em 16 de maio, uma carta confidencial de proposta, contendo aí áreas de negociação, mas que os Estados Unidos nunca responderam. Claro que não. Viram a bobagem que foram escritas, né? O Brasil permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre os aspectos comerciais da agenda bilateral, com o objetivo de preservar e aprofundar o relacionamento histórico entre os dois países e mitigar os impactos negativos da elevação de tarifas em nosso comércio bilateral. É o que diz a carta que foi assinada aí pelo Chuchu, né? Que também é o ministro do Desenvolvimento, e assinada também pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o fantoche do Celso Amorim, né? Só que os destinatários foram Howard Lutnick, que é secretário do Comércio dos Estados Unidos, e Jamieson Greer, que é representante do comércio dos Estados Unidos. A arrogância brasileira impediu que a carta fosse escrita diretamente ao presidente dos Estados Unidos. Tiveram medo, não tiveram peito de pedir ao presidente Donald Trump para segurar a onda. Então, o que vai acontecer? Vão pagar o preço. Ou melhor, vamos pagar o preço, porque eles não vão pagar nada. Eles não vão pagar absolutamente nada. O governo federal usufrui do dinheiro pago pelos brasileiros através de impostos para manterem seus luxos, suas boas vidas. Mas nós, que temos que trabalhar para trazer meia dúzia de reais para dentro de casa, é que vamos sentir no bolso. Mas o final dessa história ainda não está pronta. Muitas linhas serão escritas nesse andamento de coisas. E possivelmente
muitos de nós poderemos nos surpreender com o resultado. O jogo só está andando. As respostas americanas ainda vão chegar e vão punir esses que querem punir o povo brasileiro. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por gentileza, deixem os likes, se inscrevam no canal, convidem seus amigos, seus conhecidos para acompanhar o Terra Brasilis News. Colaborem com o canal quem puder. Agradeço de coração. E desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.